sobre o poder do Evangelho, sobre o poder que ele tem para nos transformar, o poder que ele tem para nos salvar, o poder que ele tem para quebrar todas as nossas barreiras e nos transformar, e nos salvar, e nos resgatar. Bom, o nosso texto base fica em 1 João capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 5. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos o que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Diante disso, meus irmãos, eu quero dizer que 1 João foi escrita para combater o falso evangelho. 1 João foi escrita para defender o evangelho, para afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 1 João foi escrita para debater, para acabar com os princípios do gnosticismo, daquela seita de fariseus, que talvez diziam que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus, como os gnósticos diziam, que Jesus não veio 100% homem, 100% Deus. Naquele momento, aquela igreja, a igreja em todas as cidades, porque esta carta é uma carta não direcionada somente a uma cidade, somente a uma igreja, mas a toda a igreja. É uma carta universal, é uma carta direcionada a toda a igreja. São princípios, são pontuações, são fatores em que João vai tratar em suas cartas, aonde são essenciais para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como filhos de Deus, como servos do Senhor. Então, quando nós estamos analisando o que João está falando aqui neste capítulo 2, nós vemos que ele vai chamar a igreja como os meus filhinhos, pois no tempo em que essa carta foi escrita, João era praticamente o líder ali. Muitos dos apóstolos já tinham morrido, já tinham sido crucificados, tinham decepado a cabeça, etc. Então, no momento em que ele escreve essa carta, o povo estava passando por grandes aflições, por uma grande perseguição, mas ele escreve essa carta não somente sobre essas situações, mas ele escreve essa carta sobre as situações teológicas, situações de princípios espirituais, como a salvação. Ele vai tratar aqui sobre a questão do pecado. Ele vai falar aqui sobre a questão dos frutos de alguém que tem a salvação, de alguém que foi salvo por Cristo Jesus. E é interessante, meus irmãos, que ele vai trabalhando essas questões de uma forma muito gentil, de uma forma amorosa, porque uma característica que o próprio Senhor identificava no apóstolo João era o apóstolo do amor. Então nós, diante dessa carta, nós podemos trazer para os nossos dias e às vezes nos perguntar como eu tenho vivido, como eu tenho olhado para a minha vida espiritual como mais um momento social,
como mais um conjunto de pessoas para eu estar junto, como uma saída, como um refúgio. A igreja sim pode ser um refúgio, a igreja sim também é um lugar de vida social, mas a igreja, Cristo, é além dessas coisas. Eu não estou criticando quem busca Ele por causa disso, eu estou dizendo a seguinte questão: Jesus não veio somente para nos consolar, Jesus não veio somente para restaurar, para curar as nossas dores, para fazer milagres em nossas vidas. Jesus veio para salvar, para transformar, para trazer a regeneração, para trazer a santificação. Ou seja, o princípio da ação do Evangelho não é sobre as suas emoções, não é sobre o seu psicológico, não é sobre a sua vida financeira, é sobre transformação, é sobre pecado. Sabe, naquela série The Chosen, o fariseu Augustus Nicodemos, ele vai falar com Jesus e questioná-lo: para que o Senhor veio? Então ele questiona: o Senhor não veio para nos libertar de Roma? Para nos libertar dessa aflição? Não, ele veio por causa do pecado. Ele veio como um cordeiro de Deus para se colocar em nosso lugar, para cobrir, para arrancar, para quebrar, para destruir, para levar a nossa condenação sobre as suas costas. E a situação que eu quero trabalhar com vocês é que o fator que menos tem sido trabalhado nas pregações atuais, nas pregações que mais têm feito sucesso, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube, ou em todas as outras redes sociais: pecado. Está havendo muito a falta de tratar o pecado, de destruir, de combater o pecado. E quando nós analisamos o que João vai falar sobre guardar os mandamentos, sobre guardar a palavra, sobre os resultados que aplica a alguém que é salvo, nós percebemos que a nossa principal luta não é sobre o pecado, mas é por causa do pecado. Por causa do pecado, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa avareza, todas essas coisas se englobam e tentam nos destruir. Então o fator é que nosso principal inimigo não é, na sua totalidade, o pecado ou o diabo. O nosso inimigo somos nós mesmos, a nossa carne, o nosso ego, o nosso orgulho. Porque nós olhamos talvez para a igreja, nós olhamos talvez para os irmãos, queremos julgar se eles são aquilo que nós queremos que seja. Eu vejo muitos irmãos criticando a igreja por causa de fofocas, por causa de coisas do tipo. Mas a pergunta é: elas estão lá tentando ser transformadas? Elas estão lá, naquele lugar, buscando a presença de Deus, buscando transformação, buscando a salvação de Jesus, buscando a presença? O fator não é que se elas são perfeitas, se a igreja é perfeita, mas o Deus que nós buscamos é perfeito. Ele é santo, Ele é poderoso, e Ele nos transforma, e Ele nos muda. A Bíblia, a palavra de Deus, fala contra fofocas. A palavra de Deus fala contra muitas coisas, mas o fator é que nós não estamos lá já para sermos santos, mas para sermos santificados. Nós aprendemos todos os dias, através dos ensinamentos dos nossos pastores, através da palavra de Deus.
através dos aconselhamentos, através do Espírito Santo. E se nós temos noção disso, se nós guardamos a palavra de Deus, não importa a situação que nós vamos passar, a palavra de Deus vai estar em nossos corações, nos dando força, nos dando estrutura, nos dando alegria, nos dando esperança. E essa verdade, e esse poder, e esse evangelho, ele nos traz esperança, nos traz luz, que seria a sua salvação, e a vida, que seria a morte. A morte para quê? A vida para quê? O que eu quero dizer aqui é que a vida de Deus em nós leva à morte, mas não a nossa morte física, a morte espiritual. Perdão, não a nossa morte física, mas a morte do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho. A morte do que faz eu diminuir e que Deus cresça, que Deus reine, que Deus governe. E o fim da morte para nós é isso, a vida. E isso, a nossa busca é agora ao contrário. Não vamos mais para o pecado e nos afastamos de Deus, mas agora corremos do pecado para os braços de Jesus. Agora corremos para a vida, agora corremos para a luz. A partir daí, podemos enxergar pela luz a verdade. E não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre aquele ou aquela, mas é sobre Ele em nós e através de nós. Esse é o poder do Evangelho. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, aquele que criou os céus e a terra, as florestas, os mares, os animais, eu e você, toda a natureza, tudo o que existe, o universo, as galáxias. Foi Ele que criou todas as coisas e Ele agora te chama para que Ele faça habitação na sua vida, na sua história. Aleluia! Jesus está dizendo isso no seu Evangelho. O poder do Evangelho de Cristo age assim. Ele não quer um momento com você lá no templo, lá junto com os irmãos. Ele não quer só de vez em quando, às vezes quando você está muito necessitado, mas Ele quer uma vida diária contigo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é o gênio da lâmpada que aparece só quando você precisa de algo e você vai pedir. O Espírito Santo precisa ser o nosso amigo. Ele precisa ser a primeira pessoa, o primeiro ser. A primeira coisa que nós vamos fazer é dar bom dia para o Espírito Santo. É dizer, Espírito Santo, esteja no meu dia. Espírito Santo, me acompanhe diante deste dia. Mesmo que venha dificuldades, mesmo que venha problemas, mesmo que venha desânimo, me acompanha, Senhor, diante desse dia. Me acompanha, Senhor, me dando força, me dando esperança, me dando alegria, me dando estrutura e principalmente me dando dependência da sua presença e da sua palavra e do seu amor. Quando nós vamos compreendendo essas coisas, nós começamos a enxergar a sua promessa, a da vida eterna, ecoando já hoje. Não depois da morte física, mas agora a vida eterna ecoa em nós. Não podemos nos esconder. É necessário que manifestemos as boas novas. Que o Mestre dos Mestres morreu pelos seus inimigos, para que de inimigos nos tornássemos filhos de Deus. Esse é o objetivo, que nos tornemos cada dia mais filhos e mais. Cada dia nos tornemos mais parecidos com Ele, para que mais próximos estejamos do propósito do seu amor, que nós possamos transbordar do amor da sua presença, da sua palavra. É uma reflexão bem rápida, é algo bem simples que eu quero deixar através dessa live, quem pode estar presente, quem puder assistir depois. O objetivo de fazer uma live para produzir esta mensagem, porque o Instagram está nos limitando a certos vídeos, que eu gosto muito de gravar vídeo de 2, 3, 4, até 5 minutos, e está limitando muito a 1 minuto e 10 segundos. Então, para
trazer a vocês um conteúdo mais tangível, um conteúdo que realmente traga fortalecimento, que traga uma reflexão, que você vai olhar, você vai ver este vídeo e vai parar e pensar: eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso tomar uma atitude em relação à minha vida espiritual. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês, que nós possamos compreender que não é sobre nós, mas sobre Ele em nós. Não é sobre os nossos sonhos, as nossas vontades, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele. Mas em nenhum momento eu digo para você parar de pedir, para você parar de buscar a bênção do Senhor sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre a prosperidade. Não sei. Não precisa parar com isso. Eu estou dizendo que o foco da nossa fé não é sobre coisas terrenas, mas é sobre o celestial, sobre o Rei dos Reis, sobre o Senhor dos Senhores, sobre o Alfa e o Ômega, sobre o início e o fim. Tanto que João, em uma de suas cartas, ele vai falar, ele vai dizer que toda oração que é feita segundo a vontade de Deus, Deus irá responder. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós precisamos chegar num ponto de relacionamento com Deus, que aquilo que nós vamos ter vontade de ser feito, de que eu preciso, de que eu necessito, vai estar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer o máximo para deixar salva essa live. Eu creio que vidas possam ser tocadas. Você que pode estar aqui presente, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E vamos encerrar aqui. Deixa sua curtida, compartilha, manda essa mensagem para aquelas pessoas que necessitam. Deus abençoe, graça e paz.